Pronto. Boa noite, gente. Vamos aqui conversar mais um pouquinho com vocês. Só esperando um tiquinho para que as pessoas entrem. Lembrando que quando vocês quiserem fazer perguntas, para fazer perguntas no box, né? Tem aqui embaixo escrito ali a Fernanda, olha só que bacana, um monte de gente aqui, que legal, que legal. E aí se quiserem fazer perguntas, mandam ali no box, né? Na interrogação, pra gente... Egoísmo é assunto pesadão, pesadão, pesadão. Vamos conversar sobre isso, vamos entender um pouco, para a gente poder separar as coisas, né? O que é egoísmo, o que não é egoísmo. Maravilha! Então, boa noite a todos, obrigado por vocês estarem aqui. Estou fazendo as lives toda semana, acho que já tem 2 semanas e meia já, que eu estou aqui todos os dias, nesse mesmo horário, conversando sobre vários assuntos de sexualidade. Essa semana é uma semana que a gente determinou alguns temas específicos e hoje, hoje a gente vai conversar sobre meu parceiro é egoísta, né? Por que eu resolvi colocar este tema, né? Para a gente poder fazer uma distinção, né? O que de fato seria egoísmo e o que de fato seria uma falta de informação e uma limitação física, né? Uma limitação da forma desse parceiro lidar com o seu corpo especificamente. Então a gente tem que fazer essa distinção. Para a gente fazer essa distinção, eu acho que a gente precisa voltar um pouco e sempre recuperar como que as informações em torno da sexualidade chegaram a cada um de nós. A cada um de nós aqui vamos dividir 2 grupos, né? Como as informações em torno da sexualidade chegaram para os homens e como chegaram para as mulheres. Comumente, a sociedade ela é mais condescendente com o masculino, né? No trato dessa informação. Né? O que seria essa condescendência? Essa condescendência seria, tudo para o homem é mais fácil, né? É tudo mais aceito, né? A sexualidade ela é propagada, isso pensando, veja bem, pensando ainda numa restrição específica, né? Que na restrição para direcionamentos heterossexuais, ok? Quando a gente parte para direcionamentos homoafetivos, né, a sociedade hoje já evoluiu muito, já evoluiu de sobremaneira, no entanto, ainda tem muito para evoluir nesse aspecto, né? Então a gente pode entender que na questão específica dos homoafetivos, né, para uma determinada classe, né, que tem um maior número de informação, talvez isso seja melhor, né? Mas para as classes menos favorecidas, isso normalmente é mais complicado, ok? Mas então então recuperando esse tema. Então, normalmente os homens são incentivados, né, a saírem. Você já namorou, não namorou? Mesmo a questão da autoexploração, o homem é estimulado a fazer isso, né, incentivado a fazer isso, né, e a mulher sofre de uma repressão muito grande, que é uma repressão histórica. A gente já andou muito
dessa forma, mas essa repressão ela ainda existe e a gente precisa entender também como esse tipo de informação chega para, por exemplo, a determinados grupos religiosos, né? Que então as informações elas são muito distintas, né? Do acesso à ideia do corpo sentir prazer e como que a gente vai se relacionar com esse prazer. Muito bem, posto isto, né? Posto isto, uma coisa que eu sempre ouço no consultório é a questão do egoísmo, né? Falar, mas o homem é muito egoísta, ele só pensa nele, ele não faz, não estimula o meu corpo, o que ele quer é somente pegar o pênis e ir logo para a penetração, é isso que ele quer fazer. Ok, né? Então aqui vamos fazer aquela distinção. Como que essa informação chegou, né, em torno da sexualidade, chegou para esse indivíduo? Né? Normalmente ela chega para esse indivíduo não só para esse indivíduo, mas os signos da sociedade como um todo, né, eles são, em sua grande maioria, falocêntricos. Né? Em sua grande maioria, falocêntricos. Então a gente tem a ideia, por exemplo, ainda hoje, menos, mas durante um tempo foi muito acentuado isso, né, do corpo da mulher como sendo um produto de venda, né? Associação, ok, a gente vai lá para uma... Anteriormente que se ia, tinha as feiras do automóvel, né? Então aquelas modelos lindas, todas maravilhosas, do lado dos carrões e etc e tal. E é muito interessante isso, porque eu tive contato uma ocasião, né, com uma pessoa que eu cuidei, e com essa pessoa que eu cuidei, que tinha um contato com um grande empresário, grande, né? Grande assim, que eu digo, essas pessoas assim que, né, ok, que tem helicóptero, que tem não sei quantos carros, né, esportivos, e casa aqui, empresa lá, empresa em todo lugar do mundo, ok. E aí ela me revelou uma coisa, né? Ela falou, Evandro, sabe, a gente estava numa situação assim, que aí eu cheguei e perguntei para ele, né? Perguntei para ele, falou, puxa, por que você faz tudo isso, né? Por que você quer construir tudo isso? Por que você quer ficar comprando empresas? Você quer fazer isso aqui? Porque, ok, né? Qual é o resultado disto, né? Isto é de fato importante para sua vida, né? O que isso te mobiliza? Aí esse empresário revelou para essa pessoa. Claro, isto sem generalizações, mas é uma questão de um ícone de poder, né? É um ícone de poder. E aí, para esse ícone de poder, ele falou para essa pessoa assim, olha, eu faço, já estava com umas, né? Já tinha bebido um pouquinho mais, e ele falou, faço tudo isso para comer mulher. Tudo isso para comer mulher. Né? Então foi isto que este empresário, nessa condição aqui, né, de menos filtro por conta do teor alcoólico, revelou para essa pessoa. Então vejam, aqui a gente tem uma ideia, né, do corpo da mulher ou do prazer, né, como um prêmio, né, como um prêmio para esse homem, tá certo? E pensando nessa ideia como prêmio e como afirmação de poder, né? Porque aqui a gente tem uma relação de poder. Ok, para comer mulher, então significa o quê? Eu tenho dinheiro, eu posso comprar isso. Eu compro quem eu quiser, né? Não tem mulher que não me ache bonito, né? Todo jogador de futebol é o mais lindo do mundo, né? Então, ou seja, e nem a questão do padrão de beleza, não. Eu acho que a coisa mais interessante é a gente pensar no caráter, né? No caráter, no cuidado, como que as pessoas podem lidar. Mas aqui é uma ideia de afirmação de poder. Então, a afirmação de poder, quando a gente observa na sociedade toda como sendo uma sociedade falocêntrica, ou seja, preserva lá o falo. Eu sempre brinco aqui no Ibirapuera tem um obelisco, né? Que é um monumento para os heróis da Revolução de 32. O obelisco é um falo, né? Então, tudo isto é passado com esse conteúdo social de informação para os homens. Se o homem não para em nenhum minuto para
para poder refletir sobre isso, né? Para refletir sobre essa história, simplesmente ele vai ser um reprodutor, né, dessas informações que ele recebe. E aí, ok. Então, ou seja, o falo é um símbolo de poder, né? Ele tem o falo lá embaixo. Então tá bom, ele vai enfiar aquele falo lá, vai falar, né, fazer meia dúzia de fricção ali e vai ter o orgasmo e vai ter o prazer dele, tá bom? Então tá, então tem essa pessoa, né, que é uma egoísta de fato, egocêntrica, só pensa, né, que só pensa nele. E uma pessoa com essa característica, ela não tem somente essa característica nas relações afetivas sexuais. Essas características são características que elas são derivadas, né, para a vida da pessoa de uma maneira geral. É como ela lida no trabalho dela, como ela lida socialmente, né? E aí é uma questão da gente entender se você quer conviver com uma pessoa com essa característica, conviver afetivo sexualmente com essa pessoa, ou se, ok, não, eu preciso de uma pessoa com uma característica diferente, que seja mais amorosa e que possa ter cuidado comigo. Então aqui vamos fazer essa distinção. Então, meu parceiro é egoísta. Essa característica egoísta, né, do egocêntrico, né, eu diria para vocês, né, se vocês não querem encrenca, se vocês não querem se sentir menores, né, ó, corre longe, porque isso aqui não muda. E olha, muitas vezes pessoas com essas características podem até ser bons amantes, ok? Podem até ser bons amantes, mas normalmente essa característica, talvez ela classifique este amante, esta forma de amar como um sistema de uso, né? Então, ok, eu vou te usar aqui e pronto, é isso mesmo. Tá bom? Então, eu acho que esse raciocínio a gente precisa ter. Agora, a gente vai para um outro lado do raciocínio, né? Ah, meu parceiro é egoísta. Egoísta por quê? Porque o corpo dele não respondeu, né? Porque ele talvez não tenha habilidade para lidar com o corpo da mulher, né? E aí, se ele não tem habilidade, ele vai interagir com esse corpo, e nessa interação com esse corpo ele não consegue ser efetivo, porque aí ele é muito rápido. A rapidez que ele tem acaba sendo caracterizada como egoísmo. Ele só pensa nele, ele só pensa no prazer dele. Muitas vezes este só pensar no prazer dele significa que essa pessoa está escondendo uma grande dor. Está escondendo uma dor, né? Porque, afinal de contas, ele está lidando com uma limitação física, né? Ele está lidando com uma limitação física. Ok, ele pode ser uma pessoa muito sexual, né? E que talvez necessite muito de sexo, né? E que ele precisa, que seja necessário que ele tenha uma determinada frequência sexual, né? Então, ok, essa determinada frequência sexual a gente precisa analisar também se ela não estaria em alguma medida no campo próximo da compulsão, né? Que aí, ok, o compulsivo vai lá, ele precisa, e aí o centro é ele, né? O centro é ele, porque ele tem essa medida, então ele precisa se livrar daquilo, porque ele ter um prazer vai aliviar momentaneamente a angústia que ele tem, né? Isso rebaixa um pouco a angústia, isso acalma um pouco, mas logo depois, como isto está no campo do vício, né? No campo do vício, normalmente isso já sobe de novo e ele vai precisar ter uma repetição, né? Então, nesse caso dessa pessoa, né, desse homem que está escondendo uma fragilidade, né, de não ter a percepção do próprio corpo, né, de não conseguir ter a percepção do próprio corpo, esse homem, né, eu diria assim, todos precisam ser acolhidos por uma questão de que todo mundo tem que ser acolhido, né? Mas a gente tem que fazer uma distinção. Você acolhe a pessoa, mas ok, esse aqui eu não estou afim não quero, acolho, né? Pega aí, né? Pega o seu caminho, tá tudo bem. Mas outros não.
né? São pessoas que talvez tenham uma consistência maior, né, de caráter e que, ok, vale o investimento. Então, é preciso pegar essa pessoa e tratar dessa dificuldade, né? Porque a gente tem que, a tratar da dificuldade, a gente tem que agir em vários aspectos, né? Então, a gente tem que agir... primeiro, na ideia dessa desconstrução desse ideário de masculinidade, né, desse ideal de masculino que essa pessoa recebeu de informação. Então, às vezes ele está ali simplesmente por reprodução, né, querendo cumprir uma função que ele nem pensa a respeito dela, né? Mas isso já tá embutido na ação que ele realiza sem necessariamente pensar sobre as ações, né? Então, então esse homem precisa acolher. Para a gente fazer isso, a primeira coisa é, se existe o interesse por essa pessoa, primeira coisa, mulheres, significaria não fingir que vocês tiveram prazer. Porque se vocês fingirem que vocês tiveram prazer, isto vai funcionar como um reforço positivo para a atuação daquela pessoa. Porque o homem não vai conseguir distinguir se isto foi forjado ou se foi o prazer de fato, né? Se vocês tiveram orgasmo ou não tiveram orgasmo. Eu já falei isso aqui várias vezes. O homem não consegue distinguir. Você foi lá, né? Fez um mise-en-scène, né? Gemeu um pouquinho ali, deu um pico, putz, maravilha, ele tem o orgasmo dele e ponto final. Né? Então é preciso acolher esse homem, entender o que está acontecendo e vocês, mulheres, se posicionarem. Vocês têm que se posicionar, né? Tem que dizer para ele, olha, tudo bem, olha, bacana, a gente está junto aqui, mas olha, eu tenho outra necessidade, eu tenho uma necessidade maior de toque. Né? O corpo da mulher, né, funciona de uma maneira diferente. Ele precisa ser mais estimulado, ele precisa de uma demanda maior de tempo de estímulo, né? Ele precisa de ter essa demanda maior de tempo de estímulo para que esse corpo consiga atingir um nível maior de excitação e que isso possa se transformar num orgasmo, né? Então, o que esse homem precisa? Esse homem precisa, se ele está sendo caracterizado como egoísta porque ele está sendo muito rápido, ele tem uma limitação, né? Ele tem uma limitação, um desconhecimento do próprio corpo, né? Ele tem um desconhecimento do próprio corpo, ou seja, quando o orgasmo se aproxima, ele não tem controle sobre isso, quando no momento que virou uma chave, aí foi e acabou, né? Outra coisa, a ideia da sociedade falocêntrica, que, ele tem um pênis, esse pênis ele precisa enfiar em algum lugar, ele aprendeu que fazendo uma fricção com esse pênis vai fazer com que ele e a parceira tenham prazer. Só que não é assim, né? Eu já falei muitas vezes aqui que a penetração em si não garante orgasmo a mulher nenhuma, a não ser aquela mulher que já desenvolveu essa propriedade de resposta do corpo com estímulo intravaginal ou anal, não importa, né? Então, eu estou falando aqui através da penetração. E eu já dei algumas dicas aqui também como conseguir resolver essa história. É isso mesmo, professor Dino, né? Tem que quebrar esses mitos, tem que haver uma desconstrução da ideia de como foi construída a masculinidade desse indivíduo. Tá na hora da gente questionar essa história aí, tá bom? Tá na hora, né? Como eu já falei brincando aqui, né? O 04 pode ter, né, saído com o condomínio todo ou com metade do Rio de Janeiro. Então, direitos iguais. O 04 sai, ou a 04 também poderia sair, poderia fazer alguma coisa. Aí a gente para pensar, qual é o significado disso? Né? De poder sair com a metade do condomínio. Quais os vínculos que se estabeleceram? Né? É pelo prazer somente dito, ou isto não significa necessariamente uma afirmação de poder, né? Tô ali, né? O caso do empresário que eu acabei de citar,
né? Ok, faço tudo isso para comer mulher, como quem eu quiser, né? Então a gente precisa pensar em fazer essa distinção, né? Aquele que é caracterizado aqui como o egoísta e que tem essa limitação, primeiro, do desconhecimento da resposta do seu próprio corpo. Isso é uma coisa. Desconhecimento de como o corpo da parceira, quais são as melhores formas de estimular o corpo da parceira. A desconstrução de que o pênis dele é o responsável por todo o prazer. Não é. Né? Então, aqui a gente está lidando com uma necessidade de coletar conhecimento e treinamento. É isso, gente. Tem que coletar conhecimento e treinamento. Lá no canal, no meu canal do YouTube, eu acho que entrou aqui por esses dias, ou se não entrou, vai entrar, que eu falo de 5 dicas, nessas coisas que todo mundo faz, eu fiz também, né? 5 dicas para masturbação masculina. Então, o que eu falo ali naquele vídeo? Na verdade, eu estou utilizando uma necessidade de alívio do corpo, ok? A necessidade do prazer, todo mundo tem, né? Todo mundo tem, ok, subiu o nível de excitação, ok, se masturba, abaixa ali esse nível para que se tenha uma resposta. Mas você pode utilizar essa necessidade física para que essa necessidade de uma maneira funcional, para que esse homem consiga melhorar a resposta do corpo dele, né? Para que esse estímulo possa trabalhar dessensibilização peniana, né? Para que, ok, ele quer ficar mais tempo de atuação com o pênis dele, maravilha! Então o pênis tem que ter sustentação, né? As pessoas às vezes falam, isso aí, professor Dino, o prazer auxilia muito para os dois, né? Aqui o também é porque não conversar com a parceira para saber se o sexo está satisfatório para ela. Sempre tem que conversar, sempre tem que conversar. Vai ao ar algum vídeo em algum momento aí no canal do YouTube, um outro vídeo também, né? Uma coisa que eu gravei falando sobre essa ideia, né? Também dessa percepção do corpo, né? Desse autocontrole do corpo. Então, por exemplo, aquele sono que está escrevendo, aquele sono incontrolável pós-orgasmo que o homem sempre tem, é uma pergunta. Pode ser considerado egoísmo? Não é egoísmo, Ana Ri, não é egoísmo. Isso é uma questão fisiológica, tá bom? Não quer dizer que esse homem não te ama. Então, obrigado por você ter levantado isso. Não quer dizer que esse homem não te ama. Não, é fisiológico. O corpo descansa, ele precisa descansar, né? No tanto, a gente chama assim, o corpo precisa entrar em integração, né? Isto tem a ver um pouco com a forma de mobilização dessa energia que é caracterizada normalmente pelo aumento do desejo, pela excitação sexual. Quando a gente aborda o corpo de um ponto de vista reflexo, após um orgasmo ejaculatório, a necessidade de integração, ela existe, mas a gente consegue começar a trabalhar isto de uma forma a que esse corpo possa desenvolver outras propriedades de prazer, mesmo a partir do momento que a ejaculação já tenha acontecido. Então, essa questão, ela não é egoísmo, não, é fisiológico. Tanto é que eu citei aqui, acho que ontem, por esses dias, né, eu acabei citando um caso em que o entrosamento do casal, a mecânica do sexo desse casal, ele estava assim, né? Ele ejaculava, né? Tinha o orgasmo ejaculatório dele, e depois ele estimulava ela para que ela tivesse orgasmo. E aí ela parou de ter desejo por ele, né? Quem já estava aqui já me ouviu falar isso. Simplesmente ela parou de ter desejo, ela não queria mais transar. E elas tinham orgasmo sempre, porque ele se empenhava. No entanto, o corpo dele, ele não queria estimular. O corpo dele queria deitar e queria dormir e queria descansar e queria ficar ali sentindo aquele corpo. Não tem jeito, tá bom? Então é isso mesmo. Então, fazendo essa distinção, então, por exemplo, esse caso aqui a gente já elucida, né? Então, se por acaso você já pensou, falou, puxa vida, se eu queria que ele continuasse. Normalmente, o querer que continuasse significa que
a relação sexual não foi boa para a mulher. Porque se tivesse sido boa para a mulher, o que isso significaria? Significaria que os dois iam querer dormir, os dois iam querer ficar ali simplesmente abraçadinhos e curtindo esse momento de integração juntos, entende? Então é preciso haver uma construção dessa adequação sexual entre esse casal, né? Para que, que eles entrem, não que necessariamente tenham um orgasmo juntos, ok? Não que necessariamente tenham um orgasmo juntos, mas a prioridade do prazer é a prioridade da mulher. Por quê? Porque o corpo da mulher não entra normalmente, não entra nesse mesmo local de necessidade de ficar quieto que o corpo do homem tem. Porque a mulher não passa pelo período refratário, né? Essa necessidade do período refratário. Entende? Então, é preciso haver essa adequação, né? Então, uma boa relação sexual é que os dois sintam-se satisfeitos. Não tem que haver, puxa vida, podia... Bom, às vezes podia ser melhor mesmo, tudo bem, né? Mas, no entanto, é esse lugar que a gente tem que encontrar. E por que a gente tem que encontrar esse lugar, né? Baixa, vê se você consegue colocar lá onde tem as perguntas, a pergunta que você acabou de colocar, porque daqui a pouco ela vai subir e eu não vou conseguir enxergar, tá bom? Porque aí daqui a pouco eu vou começar a clicar ali para responder todas as perguntas, tá bom? Baixa Lima. Então, por favor, copia ela e coloca lá embaixo, tá? Então, a necessidade de adequação na relação sexual, ela é fundamental. E como eu já falei aqui, existem demandas diferentes dos corpos, né? Existem demandas diferentes do corpo. Ó, só de rabo de olho aqui eu já vi um comentário aqui. Sempre quero mais. Livre Sol, sempre quero mais. Quem é? É homem ou mulher? Me escreve aqui, por favor, preciso saber disso. Então, essa adequação, ela precisa ser construída. Se você for homem e não está satisfeito, né, com a sua relação sexual, vocês têm que sentar e conversar. Não é para fazer DR, tá bom? É para resolver as coisas. Obrigado, Livre Sol. Já vou falar sobre isso. Então, homem, se você não está satisfeito, vocês precisam conversar para adequar essa necessidade, tá bom? E mulher, como o caso da Livre Sol aqui, né, também precisa conversar, porque eu ia falar isso agora, existem demandas diferentes dos corpos, né? Então, ou seja, vai ter aquela mulher que, se ela tiver a cada 10 relações sexuais, ela tiver 6, 7 orgasmos, ela tá bom, tá tudo bem, tá legal, tem ali, dia sim, dia não, né? Dia não, dia sim, ok? Independentemente da questão da frequência, tá tudo ali resolvido, tá equilibrado. Mas tem mulher que é aquela que eu considero a exceção, né? Aquela que eu considero a exceção, que tem uma grande resposta sexual. Que tem uma grande resposta. Esse corpo vai, eu brinco assim, que tocou a orelha, tem orgasmo. Tocou o nariz, tem orgasmo de qualquer jeito. Então, essa pessoa, Sol, me escreve se é você. Essa pessoa, normalmente, esse corpo tem uma demanda maior. Então, nessa demanda maior, o que vai significar? Esse homem, ele vai precisar estimular esse corpo, né? Seja com a mão, seja com a boca, seja com o auxílio de um vibrador, né? No clitóris, das formas que esse corpo responder, para que esse corpo consiga atingir um nível de satisfação tal para depois esse homem ter o orgasmo ejaculatório. Por quê? Porque depois que ele tiver o orgasmo ejaculatório, ele vai morrer, né? Ele não vai ter energia mais para fornecer estímulo nenhum, né? Exatamente, só escrevendo aqui, exatamente, fico de mau humor, claro, né? Porque é uma característica do corpo, gente, é uma característica do corpo. Eu já falei aqui que eu atendi uma médica um tempo que me foi recomendada pelo Arli Cravo, né? Quem nunca viu o Arli Cravo, busca o canal dele, Arli Cravo, é lindo, maravilhoso, o trabalho dele é incrível. Então,
E aí ela veio, eu fiz uma série de perguntas, né? O corpo dela respondia de todo jeito. Aí eu falei, mas o que você está fazendo aqui? Se o seu corpo responde assim, né? Você não precisaria necessariamente, né, estimular o seu corpo para você se sentir mais. Ele falou, Evandro, eu tenho uma questão. É muito difícil eu conseguir manter uma relação. Muito difícil de eu conseguir manter uma relação com o homem. E aí eu fui explorando o que acontece. Como o corpo, a demanda do corpo dela era muito grande e ela tinha um orgasmo muito rápido, então, ou seja, a gente está falando aqui da questão do egoísmo do parceiro, né? No caso dela, o homem ia lá, ia para a penetração e ela tinha orgasmo, né? E o orgasmo da mulher é um indutor para o prazer do homem. Então esse homem acabava ejaculando muito rápido, né? Porque se ele ficasse ali o dia inteiro estimulando essa mulher, o dia inteiro ela ia ter orgasmo. O dia inteiro. E era o caso dessa médica. E, no entanto, aquilo que deveria ser algo lindo, maravilhoso, fantástico, né, acabou sendo para ela um problema. Por quê? Porque não existia do outro lado um homem que pudesse ter um treinamento, né, ser melhor treinado para poder lidar com aquele corpo. Né? Se ele tivesse lidado, aí ele ia estar com ela, ia fazer ela ter 10 orgasmos, isso não ia demorar, né? Isso ia ser bem rápido, e aí depois desse prazer incrível, desse nível de expressão maravilhoso que ela teria, aí ele vai se permitir ter um orgasmo ejaculatório, entendeu? Então, essa questão dessa adequação, ela diz respeito à necessidade e à característica específica de cada corpo, né? E no caso do homem, aqui, pensando na ideia do egoísmo, né? E pensando também na ideia lá do obelisco, nós temos uma função de sustentação, né? Sustentação por quê? Vamos lá. Então, a sua parceira é essa mulher que tem essa capacidade. O que você vai fazer? Você vai ter que sustentar ela, né? Sustentar no sentido da sustentação da energia dela, né? Porque ela vai entrar em prazer, e esse homem tem que estar ali sustentando ela. Porque se ele ejacular, não existe mais sustentação, porque ele vai morrer. Entendeu? Então, a ideia de pensar no egoísmo, né, recapitulando um pouco desde o comecinho, vamos fazer a distinção do egoísta nato. O egoísta nato é egocêntrico, né? Então ele é centrado nele, é tudo eu, e pronto, né? Né? E se não tiver alguns traços de psicopatia aqui também, que aí precisa ser olhado, tá bom? Agora, o outro tem um outro lado, né, que que pode ter sido caracterizado como egoísta, mas na verdade é uma pessoa que está em sofrimento, né, e que tem desconhecimento do próprio corpo e que tem o desconhecimento de como melhor abordar o corpo de uma parceira. Então, façam essa distinção, pensem, se você está com o seu parceiro e você já falou para ele, esse cara é egoísta, classifica ele, em que lado ele está? Em que lado ele está? Claro que esse lado aqui, sustentar, manter, fortalecer a energia do parceiro. É isso aí, Keila, fantástico. Então, esse lado aqui, né, que é esse lado que eu caracterizei como sendo a pessoa que precisa aprender, não pensa que para ele vai ser fácil você se comunicar com isto. Porque isto, de uma certa forma, o homem aprende desde lá de trás que é a função dele. E que ele tem que saber. Eu costumava falar uma frase, faz tempo que eu não falo isso, mas vou falar agora. É como se, se a gente tivesse aqui, tivesse a sociedade funcionando tudo, e a gente tivesse um jogo ali no estádio Corinthians e Palmeiras, tá bom? Corinthians e Palmeiras, tá todo mundo lá. Se você fosse perguntar para cada um daqueles homens, quem é o melhor amante? Ele ia falar, sou eu. Isto é correto? Isto é verdade? Não, claro que não é. Mesmo porque o melhor amante, ele não existe. O melhor amante, ele tem que se fazer no ato, na presença. Ninguém é melhor amante prévio.
né? Se a pessoa é o melhor, ele pode conhecer todas as técnicas do mundo de estímulo, mas se ele não conseguir perceber aquela pessoa e se adaptar, né, à forma daquela pessoa, né, para que ele não seja muito incisivo, né, para com aquela pessoa, e para que ele consiga entender e se adequar, né, para que essa pessoa possa se vulnerabilizar nessa relação, ele não vai ser um bom amante, não. Aí, nesse caso aqui, a gente pode caracterizá-lo, né, como um egocêntrico, entendeu? Como eu falei aqui, os egocêntricos às vezes são bons amantes também, que é aquela coisa que a gente fala, às vezes, né, que muitas mulheres aqui podem falar a respeito do cafajeste, né? Pô, o Cafa manda bem pra caramba, né? Porque, puxa, normalmente ele gosta muito de sexo, ele se dispõe, é um prazer estimular o corpo da mulher, né? É um prazer pra ele. Aí, ok. Mas dá pra vocês se divertirem com os cafas que vocês quiserem, claro, sempre, a vida de vocês fazem aquilo que vocês quiserem, né? Mas eu acho que a questão do caráter, pra gente poder estabelecer boas relações vinculares, é a melhor forma. Por que é a melhor forma? Porque são nas relações vinculares que o corpo tem as melhores respostas. Porque você tem tempo do aprendizado mútuo, né? Você tem tempo do aprendizado mútuo. Então, isso é muito legal. Carla, vê se você consegue escrever a perguntinha aqui, porque daqui a pouco vai subir. Então, é isso. Vamos fazer essa distinção. Tem egoísta que é egoísta, ok, que provavelmente vai morrer egoísta, porque isto é uma questão estrutural do ponto de vista psíquico, ok? E tem outros não, que estão limitados à falta de informação a respeito do seu próprio corpo e à falta de habilidade para lidar com o corpo da parceira, né? Então, acho que é isso que eu tinha que discorrer sobre essa história. Então agora vamos entrar aqui que já tenho 8 perguntas aqui. Carla, joga essa pergunta para lá para a gente não perder depois, tá bom? Então eu já vou entrar aqui na resposta da Carla, porque ela tem a ver com o assunto que eu estava acabando de falar. Assusta mesmo, Carla. Assusta mesmo. Por quê? Porque a mulher que gosta muito de sexo, primeiro, que ela pode significar uma ameaça para esse homem. Infelizmente o homem pensa assim, né? A maioria pensa assim. Então isso pode significar uma ameaça. Por que pode significar uma ameaça? Né? Porque ele pode não ter o controle do próprio corpo e ele não pode se sentir capaz de dar a sustentação devida a essa mulher, entendeu? Se ele não tem essa capacidade de percepção do corpo e habilidade de lidar com o corpo dela. Aí vai assustar mesmo, né? Aí ele vai, correr fora, que foi o caso dessa pessoa que eu atendi e que relatou que acontecia isso com ela de uma maneira muito frequente. Então vamos aqui, nas perguntas. Vamos aqui da cá. Como não ser egoísta na relação, incluindo sexual? Se você falar na relação, é uma coisa mais ampliada. A gente estava fechando a questão do egoísmo, né? A gente estava fechando a questão do egoísmo para a questão sexual, mas sem dúvida que essa questão ela é uma questão mais ampliada. Ela tem a ver, a ideia de egoísmo ou não egoísmo tem a ver com a percepção de como o seu corpo responde ao afeto de uma maneira primária, ok? Então pode ser que eu, por exemplo, seja uma pessoa que necessito muito de um tempo de qualidade, né? Necessito de mais de um tempo de qualidade. Eu tenho que ficar com a pessoa ali, tenho que assistir Netflix, né? E tem que bater papo, tem que ficar junto, e vai ao cinema abraçadinho, que vai isso, e vai aquilo, e de repente eu me relaciono com uma empresária, né? Que é super objetiva, peraí, hora de transar agora, porque faltou, já são 3 dias sem transar, então agora 10 horas você esteja pronto ali, né? Porque, olha lá, você vai deitar na cama, né? Com
pênis ereto para cima, eu vou subir em cima de você. Então, ou seja, essa minha necessidade emocional para uma relação dessa, ela não estará satisfeita. Não significa necessariamente que essa pessoa, que essa mulher hipotética, seja egoísta. Apenas a linguagem dela de transmissão de amor provavelmente é uma linguagem diferente, né? Pode ser que a forma dela demonstrar amor seja, por exemplo, atos de serviço, né? Que ela, ela, né, resolve tudo isso, resolve todas as coisas aqui, resolve as coisas lá. Então talvez seja essa a demanda dela. Então, essa ideia do egoísmo de uma maneira mais ampla nas relações, elas precisam ser pensadas... Cadê o livro? Não está aqui. Elas precisam ser pensadas de fato e analisar a necessidade real de afeto que é mais premente para cada pessoa, né? Então tem pessoas que necessitam desse tempo de qualidade, tem pessoas que necessitam, né, de toque físico, tem pessoas que necessitam de atos de serviço, pessoa que faz, resolve as coisas, tem pessoas que necessitam, né, de palavras de afirmação, a pessoa precisa dizer muito para ela, olha, você é linda, maravilhosa, você é super competente naquilo que você faz, e assim de uma maneira derivada, né? Esse é o livro As 5 Linguagens do Amor. Eu estou utilizando as 5 linguagens do amor para poder me referir sobre esse assunto. Tá bom, cara? E aí, ok, né? Aí tem atos de serviço, né? Tem os presentes. Então, qual livro? Ok. As 5 linguagens do amor, Carla. As 5 linguagens do amor. Anota e compra, que é uma leitura ótima. Ler esse livro e ler também CNV, Comunicação Não Violenta, é uma leitura fundamental para quem se relaciona afetivamente. Vamos para a próxima. Será que é por isso que não consigo ficar com ninguém? Carla, esse por isto significa, aproveita que você já está aqui, né, subindo no meu visor, esse por isso que eu não consigo ficar com ninguém significa o quê? Que o seu corpo tem uma ótima resposta? É isto? Então, para eu conseguir discorrer, fala aqui para mim, né? Porque eu estou entendendo que é isso. Graças a Deus, um terapeuta que não indica... Daniel, lindo, maravilhoso, bom te ter aqui. Né? Daniel, a gente tem que não, cada um faz o que quiser da vida, não tem problema. Uma questão funcional de resolver a vida das pessoas, é esse que é meu foco. Né? Então, Carla, né? Será que é por isso que não consigo ficar com ninguém? Estou partindo do princípio que esse seu corpo é esse corpo que tem uma grande potência, né? E se esse corpo tem uma grande potência, seja com quem você vá ficar, você precisa instruir os parceiros com quem você fica para que eles consigam extrair essa potência do seu corpo. Se não conseguir extrair essa potência do seu corpo, você não vai conseguir se relacionar. Você sempre vai se sentir deficitária na relação, tá bom? Então vamos aqui, próxima. Comunicação não é Marshall, tá bom? Só digitar comunicação não violenta que já vai aparecer o nome dele. Ó, a Carla falou que sim, que era esse o caso dela. Então, maravilha, tá respondido. Isso, ela respondeu aqui também, sim, tem o fato da mulher gostar muito de sexo, assusta os homens, essa aqui eu já respondi. Fernanda, querida, você me deu um oi aqui, oi pra você também. Vamos ver aqui a pergunta da Daisy. Poderia falar algo sobre homem que tem medo de mulher? Tipo, inclusive não ter ereção? Então, eu acho que a gente poderia, Daisy, falar a respeito disso do ponto de vista desse homem que não tem habilidade e nem conhecimento do próprio corpo para poder lidar com o corpo da mulher. Isto tira dele a segurança. Obrigado, Henriette. Isto tira dele a segurança, entendeu? E aí, se tira dele a segurança, né? Se ele foi educado, toda a sociedade, né? Ele recebeu de informação que ele tem que ser o cara, né? Ele tem que mandar bem, ele tem que saber de tudo.
Então, como eu falei há pouco, né? Olha, não pensa que vai ser fácil conversar com esse homem e dizer para ele que, olha, que ele não tá hábil para poder lidar com o seu corpo, porque ele, primeira coisa, ele vai se retrair. Por quê? Porque nas costas dele, ele é o cara, né? Ele é ele é o amante, né? Ele é o cara bom. Então, então a gente precisa fazer essa distinção. Então, normalmente, esse homem que tem medo de mulher, ele tem medo, na verdade, da possível exposição da fragilidade que ele tem, né? Então, por ele se sentir frágil naquela situação, então eu não vou nem entrar nessa situação. E aí, obviamente, isto gera uma coisa chamada ansiedade por temor de desempenho, né? Oi, Nicolas, bom ter aqui você de novo. Então, a ansiedade por temor de desempenho, ela vai atuar, Fernandinha, bom te ver aqui, adorei. A ansiedade por temor de desempenho vai atuar sobre o corpo desse homem, porque vai subir o nível de estresse, e aí, ok, a ereção ela vai ser dificultada por conta disso. Fernandinha, eu vi que você marcou uma pergunta, escreve para mim ali no box, porque ela vai subir e eu vou perder. Boa noite, Nicolas. Tá bom, Deise? Respondi você? Me diz aí. Claro, mais uma coisa ainda sobre essa pergunta da Deise. Deise, aqui, ela falou de novo aqui, quanto o cara não ter ereção. Então precisa analisar também essa história para poder saber se não tem alguma coisa complementar a isso, né? Vamos ver aqui a pergunta do Wendel. Aquele alongamento do clitóris após orgasmo para diminuir a sensibilidade vale para o pênis também? Também vale para o pênis, Wendel, também vale para o pênis, só que não vai ter o mesmo efeito, porque o efeito sobre o pênis é o efeito... bacana que você e sua mulher estão aqui, Nicolas, super legal. Feliz. E então, esse alongamento, ele vai te dar um relaxamento, né? Ele vai te dar um relaxamento. Mas ele não vai te recuperar, não vai te recuperar a ideia, ou melhor, não vai adiantar o processo fisiológico de uma recuperação de ereção, por exemplo. Não, ele vai somente dar um alívio para você. No caso da mulher que não tem o período refratário, aí beleza, existe a sensibilidade, a gente trabalha isso, né, com esse alongamento sobre o clitóris, trabalha o alongamento para que ela consiga receber novos estímulos e que esses estímulos ela não tenha repulsa por eles, né? Então, meninas, vocês aí, se por acaso em algum momento deixa eu entender aqui daqui a pouco o que você está falando, Nicolas. Se por acaso, né? Ok, não consigo nem que chegue perto do clitóris para que logo depois que eu tenho um orgasmo. Então, pega o clitóris, meu dedo é o clitóris. Você vai pegar o clitóris aqui, né? Segura ele firme. Aí você puxa para baixo, alonga, tá bom? Ó, você vai fazer um alongamento. Puxa para lá, puxa para um lado, puxa para o outro lado, puxa para cima, puxa para cá, dá uma girada nele e fogo no menino, que vai resolver de novo, tá bom? Então é isso aí, Wendel. Deixa eu ver aqui. É preciso investigar, é isso aí. A ereção, né, ela pode ser decorrente de vários fatores, a não ereção precisa investigar, sem dúvida nenhuma, mas o trabalho com o pênis, né, do ponto de vista reflexo, vai melhorar muito a questão da sustentação, né? Isto, quem quiser, depois que entrou na Semana Orgástica, se inscreveu na Semana Orgástica e depois quiser ter acesso ao curso, posteriormente, existem os exercícios para poder fazer isso, mas também, né, se não tiver isso, tem algumas dicas no canal do YouTube que eu falo, que se vocês já praticarem aquilo do jeito que eu falei, vai dar certo, tá bom? Eu preciso entender, Nicolas, o que você está se referindo ao enrugadinho. A minha cabeça não fechou aqui. Obrigado pela explicação, Evandro. Seria uma tentativa de tentar burlar essa sonolência. Não tem jeito, Eder. É fisiológico. Tem jeito não. Vai ser assim mesmo. Tá bom?
Mas quando a gente lida, Wendel, com a massagem, né, com a massagem tântrica, ela pode muito bem fazer com que esse período, não que você vai fazer sexo logo depois, mas que este período, né, você na verdade não sinta como, morri durante muito tempo. Não, quando a gente recebe isso, a gente fica muito para fora, né, a energia fica muito aceso, então isso é muito legal. Deixa eu ver aqui a Fernandinha, atriz maravilhosa. Poderia falar sobre a importância da respiração para a entrega a si, ao amor? Sim, poderia. A questão da respiração ela é a seguinte. Oxigênio é combustível, né? Oxigênio é combustível. Tanto é que se no ato sexual a gente acaba respirando muito, você hiperventila e aí tem alguma resposta às vezes de tetania e de formigamento sobre o corpo. Então a respiração ela é necessária. A ausência, a contenção da respiração, muitas vezes ela está a serviço de uma redução do nível de prazer que essa pessoa pode sentir, né, Fernanda? Então, existem exercícios lá no curso, vai ter isto, né? Exercícios que você faz com a respiração para poder melhorar todo o fluxo de energia. E isto tem a ver, de fato, com uma conexão de amor, né? Tem um exercício muito legal que se faz entre os casais com a respiração que permite uma conexão muito maior. Vamos aqui de novo. Tentar ver todo mundo. Só consigo fazer se eu for... Deixa eu entender aqui. Da Denise, só consigo prazer se eu for 100% ativa. Se eu relaxo e deixo o cara fazer, eu broxo. Tem que entender um pouco isso, viu, Denise? Tem que entender um pouco isso. Ok, a ideia... Maravilha, Nicolás. A gente conversa lá depois. Então, só consigo prazer... Tá. Tem que entender um pouco isso, porque o prazer, quando você tem um desgaste físico, né? Digamos assim, você precisa ter uma reserva de energia, né? E essa reserva de energia vai acontecer através dos espasmos do orgasmo que acontecem sobre a sua musculatura. Se você está em movimento, né, você está precipitando isso. Esse precipitar, ele tem dois fatores. Tem a questão da movimentação física em si e tem a questão psicogênica, né, que você quer e tem provavelmente coisas se passando dentro de você que formam uma bomba química para disparar o prazer em você. Então, isso é uma coisa. Agora, se você conseguisse ser acionada para o prazer, não fazendo absolutamente nada, esse prazer adquiriria uma proporção provavelmente muito maior daquela que você já conhece, porque você não tem desgaste de energia, você não tem desgaste energético, entendeu? Tudo aquilo que você acumulou, ela tá ali pronta para você, entende? Ela tá ali pronta para você, ela tá no seu corpo à disposição para a descarga. Então, isso é uma coisa que precisa ser olhado. Provavelmente, Denise, isso tem a ver com condicionamento, com aprendizado. Eu aprendi assim, eu sempre repeti assim, e assim, né, eu vou continuar sendo. Mas é possível inverter isto se o parceiro tiver um estímulo que seja mais efetivo sobre o seu corpo. Com o movimento, você está falando provavelmente com a penetração, tá? Você deve estar falando do coito, de você ter prazer com a penetração, né? Então, isto pode ser feito também, pode ser feito com a ajuda de um equipamento, né? Bacana, Carla. Talvez seja isso que ele esteja falando, do estímulo intravaginal, né? Do estímulo intravaginal contra o osso pélvico ali. Aline, verdade. Experimente quebrar padrões. Ótimo, maravilhoso. Deixa eu ver se eu tenho mais 4 minutos aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais alguma pergunta. Obrigado, Fernandinha, maravilhosa. Fernanda, estou adorando, que bom. A Carla, já respondi. Daisy, e quando eu quero uma ereção, já respondi. Nossa, tem mais 4 perguntas aqui, não sei se eu vou conseguir responder. E quando o homem tem ereção durante o sexo oral?
mas sempre perde durante a penetração. Ok, vamos lá. Provavelmente no sexo oral ele tem uma ereção reflexa, né? E normalmente ele deve estar numa condição de passividade, ou seja, ele pode ter uma ereção reflexa e ele pode ter também um outro fator psicogênico, né? A live, ela não vai ficar salva aqui, tá bom? A gente pode salvar, ela vai ficar um pouquinho salva, depois a gente vai tirar. Mas se vocês quiserem ter acesso à live, me manda no direct, que ela vai subir depois para o YouTube, e aí a gente manda o link dela para você, que ela não fica disponível no YouTube para todo mundo. Ela só vai ficar disponível para aquelas pessoas que mandarem o direct, e aí a gente manda o link quando a gente já subir a live aqui. A gente vai fazer isso quase agora. Daqui eu já vou salvar e já vou subir com a live, né? Então é isso. Então acaba mudando essa condição dele, né? Então, pode ser que a ereção reflexa, ok, não está pensando em nada, só que a ereção reflexa, ela precisa de uma manutenção de estímulo, né? Ela se mantém enquanto o estímulo perdurar. O estímulo para, a ereção cai, né? Aqui ele pode estar lidando com os dois fatores, com a ereção sendo estimulada do ponto de vista reflexo e também de um ponto de vista psicogênico, que ok, você está fazendo o estímulo lá nele, né? E ó, ele acha lindo, maravilhoso aquilo, e essa questão psicogênica, né? Essa questão psicogênica, ela pode estar psicogênica, assim, gerada mentalmente, né? Eu tenho o maior desejo que aconteça isso. E aí, quando ele se vê naquela ação, ele perdeu essas duas propriedades, né? Claro, tem que analisar a questão da faixa etária, a questão do condicionamento físico né? E se essa pessoa tem o conhecimento do corpo dela, tem que ter uma série de outros fatores que precisam ser analisados para poder entender o que significa essa perda de ereção. Gente, maravilhoso, tem muitas outras perguntas aqui, muitas outras coisas, eu não vou conseguir porque agora eu vou precisar encerrar essa live, senão eu não vou conseguir salvar para que ela suba lá no YouTube, tá bom? Então, gente, quem por acaso ainda não se inscreveu na Semana Orgástica, né, acha o link lá na bio, se inscreve para depois ter acesso às outras 3 aulas que vão sair e que são as aulas que vão preceder, né, o lançamento desse curso online, onde eu vou explicar todas essas coisas que vão se chamar imersão orgástica, tá bom? Então a gente vai conseguir e vai subir para poder pegar todos os comentários de vocês. Vai pegar todos os comentários de vocês para ver se tem alguma coisa aqui que eu precise dar uma atenção maior, tá bom? Então é isso, fechando aqui, porque senão vai sair. Beijo, gente. Obrigado. Beijo. Fui.